Graça e paz, quantos podem dizer amém? As crianças já podem seguir para o anexo do Castelo Vida. As professoras já estão lá atrás. Vou pedir os diáconos também para ajudarem, por gentileza, acompanhar aí a saída das crianças. Quantos estão animados por essa noite? Pode dizer um glória a Deus. A gente está no tema para fechar esse ano. E o tema dessas quintas-feiras é ainda não acabou. Nós estamos crendo que Deus ainda pode fazer algo tremendo ainda esse ano. Quem concorda comigo diz um glória a Deus. Só que eu vou pregar hoje sobre o tema: quando um ciclo se fecha, um novo ciclo se inicia. Ou um novo ciclo começa. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga assim: meu irmão, fique tranquilo. Quando um ciclo se fecha, um novo vai começar. Alguém dá um glória aí essa noite? João capítulo 20, faz a gentileza. João, Evangelho segundo escreveu João capítulo 20, versículo de número 1. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar. João capítulo 20. Deus me deu essa palavra hoje para pregar para a gente, irmãos. E eu espero que essa palavra seja uma resposta para você. Porque apesar da gente estar nessa campanha, ainda não acabou, mas esse também é um ano que nós temos crido na resposta. Então João capítulo 20, verso 1. Quem encontrou diz amém? Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Viu o que, gente? Me ajuda, o que eles viram? Guarda esta palavra. Eles viram o que? Os lençóis. Vamos continuar. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ele creu naquilo que Maria tinha dito, que o corpo não estava lá, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os... Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para onde? Para casa. Pai, te dou graça essa noite, e pedimos que o Senhor, por favor, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor. Deixa a Bíblia aberta, por gentileza. Irmãos, olha comigo, o texto é muito claro. Um texto simples da gente entender. Após a morte de Jesus, Jesus foi colocado no sepulcro, sexta-feira. No domingo de manhã, os discípulos, eles vão ao túmulo de Jesus. Maria vai ao túmulo de Jesus, os discípulos vão ao túmulo de Jesus. E quando eles vão, ou quando eles foram ao sepulcro onde o corpo de Jesus estava, eles tinham uma expectativa. Maria, quando vai, e ela vai até o sepulcro, ela tem uma expectativa. Quando os discípulos vão, eles têm uma expectativa. E qual a expectativa que eles têm?
A expectativa deles é que quando eles chegassem no túmulo, eles encontrariam o corpo de Jesus enrolado nos lençóis. Essa é a expectativa deles. A expectativa deles era encontrar o corpo de Jesus lá, enrolado nos lençóis, como foi colocado na sexta-feira. Então eles deixaram o corpo de Jesus sexta-feira no sepulcro, enrolado nos lençóis. Domingo eles vão, e a expectativa é: vamos encontrar o corpo do mesmo lugar, enrolado nos mesmos lençóis. Porém, o texto explica para nós que quando eles chegam no túmulo, o corpo de Jesus não estava lá. Eles encontraram apenas os lençóis. Só encontraram os lençóis. Jesus havia caminhado com os discípulos cerca de 3 anos. E a expectativa dos discípulos, meus amados irmãos, é que Jesus andaria com eles até o final da vida deles, e não até o final da vida de Jesus. Por mais que Jesus já havia dado dicas que um dia ele iria morrer, que era necessário morrer, que ele iria ressuscitar, mas a ficha dos discípulos não caía, porque todo discípulo, ele tem a expectativa de que o seu mestre nunca vai morrer. Todo discípulo tem a expectativa que o seu mestre nunca vai ficar doente, nunca vai o abandonar. Sim ou não, gente? Claro. Todo discípulo, ele olha para o líder, e ele vê no líder uma referência. Ele acha que o líder não vai adoecer, ele acha que o líder não vai morrer, ele acha que o líder não vai passar. Então os discípulos, eles estão sendo liderados por Jesus 3 anos. E nessa caminhada, qual é a expectativa dos discípulos? É que eles talvez nunca precisariam ver a morte de Jesus, porque nenhum liderado está pronto para enfrentar a morte do seu líder. Quer ver um exemplo? Josué. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que eles choraram a morte de Moisés. Josué chorou a morte de Moisés. Ele estava chorando. Foi preciso quem? Deus falar com Josué o que, gente? Levanta, se esforça, meu servo Moisés já morreu, acabou, levanta, agora é contigo. Por que Deus tem que dar essa palavra para Josué? Porque ele está lá acabado, chorando, não estava preparado para ver o líder morrer. A gente sempre imagina que o líder vai acompanhar a gente para sempre, sim ou não, gente? Sim. Porém, no caso dos discípulos, sexta-feira eles já tinham enfrentado a notícia da morte de Jesus. Eles viram o líder morrer, o mestre morrer. Na sexta-feira eles tomaram um baque ao olhar na cruz e ver a morte de Jesus. Na sexta-feira eles já tinham enfrentado aquela notícia da morte de Jesus. Eles já tinham visto o corpo de Jesus ser levado para dentro de um sepulcro. Porém, agora no domingo, os discípulos, meus amados irmãos, precisam lidar com uma nova notícia. Eles agora têm que lidar com uma outra notícia. E qual é a notícia? A notícia que Maria levou para eles. Sexta-feira eles viram Jesus morrer. No domingo de manhã, eles acordam com Maria gritando e Maria dizendo para eles: olha, roubaram o corpo de Jesus. Então agora é outro baque, é outra notícia. Então quando eles escutam isso, de manhã, roubou o corpo de Jesus. Talvez essa segunda notícia é mais traumática do que a primeira. E aí o que eles fazem? A Bíblia diz que eles saíram correndo. Eles vão correndo para que os seus olhos pudessem confirmar que o corpo de Jesus realmente não estava lá. E quando eles chegam no sepulcro, eles chegam diante do sepulcro, eles só vão encontrar os lençóis, e eles então vão entender, possivelmente, alguém levou o corpo de Jesus. O corpo não está lá. Sobrou o que, gente? Sobrou o que? Os lençóis. Caminha comigo no raciocínio. Só tem lençóis. Então quando os discípulos olham que só tem os lençóis ali no sepulcro, o que diz o versículo de número 10? Na tua Bíblia, olha comigo por gentileza.
tornaram, pois, os discípulos o que, gente? Irmãos, sexta-feira eles tomam um barco, Jesus morreu. Domingo de manhã eles tomam outro barco, o corpo de Jesus não está lá. E eles querem encontrar pelo menos o corpo, mas eles encontram apenas o quê? Lençóis. Sabe o que eles fazem? Volta para casa. Eles voltam para casa e eu penso comigo que eles voltam para casa com aquela sensação: realmente acabou. Os discípulos voltam para casa no domingo com aquela sensação: realmente, sexta-feira morreu. Agora nem um corpo sobrou, só sobrou o quê? Lençóis. Realmente acabou. Já era. O que a gente vai fazer com lençol? Irmãos, o que faz com lençol? O que eu vou fazer com esses lençóis? O que nós vamos fazer com os lençóis? Já era, acabou, não tem mais o que fazer, acabou. E os discípulos agora precisam enfrentar essa realidade. Eles estão olhando ali dentro do sepulcro, só tem lençóis. Então o que eles fazem? A Bíblia diz que eles voltam para casa. Sabe qual é a sensação que eu tenho? O que veio no meu coração pelo Espírito ao estudar esse texto hoje é que quando eles veem, olha, só tem lençóis, e eles voltam para casa, é a atitude de quem se conformou. Não tem o que fazer, vou voltar para casa. É a sensação de alguém que está se conformando. Meus irmãos, algumas vezes nós enfrentamos situações parecidas. A gente tem uma expectativa de que vai acontecer algo. Os discípulos têm uma expectativa que vão chegar no túmulo e encontrar o corpo de Jesus. E quantas vezes nós temos a expectativa de que algo vai acontecer? Quantas vezes nós criamos uma expectativa grande em cima de uma notícia, em cima de uma mudança? Quantas vezes nós criamos expectativa em cima de uma promessa que alguém fez para nós? Quantas vezes nós criamos expectativa em cima de uma situação, mas quando a gente chega e quando a gente vai olhar na realidade, só tem o quê? Só tem lençol. E lençol não serve para nada nesse contexto. Quantas vezes a gente vai criando aquela expectativa: não, vou ver, vai dar certo, vai acontecer, quando eu chegar, e isso, aquilo outro, e a gente vai criando aquela expectativa, mas aí, quantas vezes a gente chega e a realidade é, só restou o quê? Lençol, ou seja, restou nada. E a gente chega, aquela expectativa é frustrada. Só tem lençóis, e os lençóis servem para quê? Lençóis servem apenas para trazer lembranças. Sim ou não, gente? Eles estão ali os lençóis, e os lençóis agora é só lembrança. É só lembrança de que um dia Jesus esteve ali, de que um dia aqueles lençóis estiveram sobre Jesus. São apenas lembranças. E aí o que acontece com os discípulos? Eles voltam para casa conformados. E às vezes quando nós criamos expectativas, a gente chega e a expectativa não é atendida, só tem lençol. Quantos de nós fazemos como os discípulos? A gente cruza o braço, fazer o quê? Conforma com a situação e volta para casa. Volta para a vida normal. Esse voltar para casa aqui fala de alguém que está se conformando. A gente está chegando ao final de mais um ano, estamos aí alguns dias, um mês e pouco, para nós terminarmos 2020. E quantas das vezes nós encontramos muitas pessoas como os discípulos? A gente encontra pessoas que estão como os discípulos aqui, olham para 2020, não conseguiram alcançar algo, estão com alguma expectativa frustrada, mas aí fica agora finalzinho do ano, não estão assim, conformados. Ano que vem a gente vê o que dá. Esse ano já acabou. O que eu já escutei de gente dizer: esse ano a gente não faz mais nada. Não faz não? Fica o resto do ano sem almoçar. Esse ano acabou, não dá para fazer mais nada. E a gente vai encontrando pessoas que desistiram de sonhos, desistiram de projetos, dizendo assim: esse ano já era, acabou. Agora só o ano que vem, vou projetar somente o ano que vem. E a gente vai encontrando pessoas que estão conformadas
com os braços cruzados, só esperando terminar o ano. Porque estão com um pensamento: esse ano não dá tempo de fazer mais nada. E pior, que tem gente assim conformado com a vida. Conformou, acabou. E essa conformidade de voltar para casa, de se acomodar, de ficar quieto, é o que os discípulos estão fazendo, eles voltam para casa. Agora esse texto me mostra uma outra pessoa, que viu a mesma situação, teve a mesma expectativa frustrada, mas teve uma atitude diferente. Uns, diante de expectativas frustradas, apenas se conformam. Apenas se o quê? Me ajuda a pregar apenas o quê? Pergunta essa pessoa para ele aí. Você é conformado? O que ele vai te responder? É ou não é? A gente encontra uma outra pessoa, Maria. Maria, meus irmãos, ela vai na mesma cena, no mesmo sepulcro, com a mesma expectativa, e ela encontra a mesma situação. Ela encontra apenas, me ajuda a pregar, encontra apenas lençóis, mas a atitude dela é diferente. Os discípulos se conformam, vão para casa. Maria, ao invés de se conformar e voltar para casa e esperar as cenas dos próximos capítulos, sabe o que ela faz? Versículo 11, me faz a gentileza. Verso 11. Encontrou, diz amém. Diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois o que, gente? Chorando, abaixou-se para onde? Para o sepulcro. Os discípulos conformados voltaram para casa. Maria permaneceu no mesmo, me ajuda a pregar, no mesmo lugar. Maria, meus irmãos, ela tem a reação de alguém que não conseguiu se conformar. Ela viu, ela chegou, ela queria ver o corpo, só tem lençóis, mas ela não se conforma, ela não arreda o pé, ela começa a chorar, sim ou não? Mas o choro dela é o choro de alguém que está desolado, é o choro de alguém que está inconformado, é o choro de alguém que está dizendo assim: eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Ela está inconformada. Então ela não volta para casa, mas ela fica ali chorando, indignada. É quase uma indignação, é quase uma frustração, são lágrimas de desespero. É alguém que está dizendo: não é possível, eu planejei. Maria deve ter dito: eu planejei, eu acordei cedo, eu trouxe especiarias para untar o corpo dele, eu vim na expectativa, eu vim orando, pensando quem vai tirar a pedra, eu vim cheia de convicção hoje, eu vim cheia de expectativa. Não é possível que isso aconteceu. E ela chora porque ela está indignada. Sim ou não, irmãos? Então ela senta na porta do sepulcro e chora compulsivamente. Ela não consegue parar de chorar. E aqui eu aprendo uma outra reação diante de frustrações. A reação de Maria é a reação que algumas pessoas têm quando criam uma expectativa, mas encontram apenas o quê? Lençóis. Perdem a força. No caso de Maria, ela não tem força nem para voltar para casa. Maria não tem força nem para sair do lugar, porque ela está em estado de choque. Ela não acredita que isso está acontecendo. E quantos de nós, quantas pessoas, diante da decepção, chega ali, só tem lençóis, fica tão decepcionado, tão frustrado, tão chateado, começa a dizer: eu não acredito que isso está acontecendo comigo, eu não consigo aceitar essa situação. São pessoas que não aceitam a situação. Uns se conformam, os conformados: não, tá bom, depois a gente resolve. Outros inconformados: não acredito, não aceito, e começa a chorar, 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 não tem força para nada. Mas está ali Maria, sem força, mas chorando, indignada. Então, irmãos, eu estou citando esses dois exemplos hoje, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber como que você está essa noite. Como que você está nesse finalzinho de 2022? Como é que você está? Se a gente estivesse na rua, eu ia perguntar assim: como é que você está? Como você está hoje?
Os discípulos estavam o quê, gente? Me ajuda, com o quê? Conformados. Maria está o quê? Indignada, chorando. Como é que você está esse final de ano? Diante de algumas situações que você criou expectativas, mas você está chegando no final do ano e está olhando e só está enxergando o quê? Lençol. Não é nada daquilo que era, que você pensou, que criaram, que prometeu, que você planejou, que você buscou, que você criou expectativa. Você está só vendo lençol. Como é que você está terminando esse finalzinho de ano conformado de que tudo deu errado? E é assim mesmo? Como é que você está chegando esse ano? Como é que você está? Você está dizendo assim, não, todo dia eu volto para casa, cruzo os braços, deixa eu esperar 2023 chegar. Como que você está esse ano por causa dos lençóis? Você está em desespero. Talvez alguma coisa que aconteceu na tua vida, você está desesperado por dentro. Como é que você está? Será que os seus últimos dias de 2022 estão sendo marcados por quê? Por conformidade? Ou por lágrimas e lamentos de alguém que não consegue aceitar o que aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus me deu essa palavra para pregar para vocês. Porque Jesus, ele deu uma resposta para quem estava conformado, e Jesus deu uma resposta para quem estava indignado, porque ele é sempre a resposta, e Jesus tem uma resposta para você essa noite. A gente não veio aqui hoje à toa, deixa eu ver um glória a Deus aqui. Tem uma resposta para nós essa noite. Olha essa pessoa que está perto de você, olha nos olhos dela e diga assim: meu irmão, levanta a tua cabeça, porque hoje tem uma resposta para a tua vida. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte essa noite. Forte aplauso a Jesus. Maria está desesperada, mas Jesus tem resposta para ela. Os discípulos estão conformados, mas Jesus tem resposta para eles. Diga comigo, Jesus tem. Não, diga com fé, diga: Jesus tem resposta para todos. O que Jesus falou para Maria? Versículo 13. Olha o que Jesus fala para quem está desesperado, não conforma com o que está acontecendo, porque você está enxergando o lençol. Jesus falou para ela, versículo 13. Encontrou, diz amém? E disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem, gente? Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, quem disse? Me ajuda, quem foi que disse? Jesus. Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso. O que Jesus está dizendo para Maria? Que está inconformada porque ela só viu o quê? Lençóis. Ela está inconformada, chorando, mas Jesus aparece para ela. E quando Jesus aparece para ela, Jesus está dizendo assim para ela: sou eu. O que está dizendo? Jesus, ela está dizendo: Senhor, onde está o corpo? Cadê? Só encontrei lençóis. Mas Jesus está dizendo para ela: não, sou eu que estou aqui. E de repente Jesus fala para ela assim no versículo 17: Maria, eu estou aqui para te dizer uma coisa. Levanta e vai e avisa aos irmãos que eu estou vivo. Que eu estou o quê? Vivo. Jesus está dizendo para ela: vai e avisa. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está dizendo para aquela mulher? Ela está desolada, chorando e dizendo: só encontrei. Ai, me ajuda, só encontrei o quê? Mas Jesus aparece para ela e diz para ela: levanta, vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou vivo. O que Jesus está dizendo para Maria? Ele está dizendo assim: Maria, não desespere.
Maria, não fique nesse desespero chorando. Sabe por quê, Maria? Porque ainda não acabou. Um novo ciclo vai começar. Levanta, Maria, vai lá e diz para os meus irmãos que eu estou vivo. Você está desesperada chorando, mas algo novo vai começar. Eu ainda quero te usar, Maria. Quando Jesus diz isso para ela, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: levanta. Ainda não? Quero dizer uma coisa para você que está desesperado, em lágrimas esses últimos dias, porque você tinha uma expectativa, mas só encontrou lençóis. Deus me trouxe aqui para dizer para você: ainda não acabou. Levanta, porque tem coisa para fazer ainda. Cadê o povo desta igreja, meus amados irmãos? Essa é a palavra para quem está desesperado, para quem está chorando, para quem não consegue aceitar o que aconteceu. Aceita o que aconteceu, mas levanta, porque quando um ciclo fecha, ele começa algo novo na tua vida. Os discípulos estavam em casa desanimados, conformados, mas tem uma palavra para eles também. E sabe qual foi a palavra que Jesus disse para eles? Jesus foi até onde eles estavam. Jesus fala com quem permaneceu, Jesus fala com quem voltou para casa. E Jesus foi até onde eles estavam. Quem sabe você está em casa assistindo, e Jesus está falando com você também essa noite que está em casa. Porque Jesus vai até eles, e Jesus vai dizer uma palavra para eles. No versículo 19, versículo 20 e 21, olha comigo por favor. Versículo 19, 20 e 21, quando você encontrar, diz amém. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham juntado, Jesus chegou, pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, para dizer que é ele. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O que Jesus disse para eles, irmãos? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Pegou ou não pegou? Aqueles discípulos estão em casa conformados, porque eles tinham expectativa de ver o corpo, mas eles encontraram somente Jesus. Vai atrás deles. Jesus vai atrás daqueles homens que estavam desanimados. Jesus vai atrás daqueles homens que estavam com a porta fechada, trancados no quarto. Trancado no quarto por causa de uma decepção. Quem sabe você está assistindo essa live trancado num cômodo, trancado dentro de um quarto. Jesus está usando todo esse sistema da live para ir até você. Jesus está usando essa palavra hoje para falar com você que está aqui essa noite comigo, que talvez está conformado, prometeram, não cumpriu, mas está bom, está conformado com alguma situação, está conformado com algumas decepções esse ano, porque você só viu lençóis. Mas Jesus, quando chega diante dos discípulos, ele mostra as mãos, ele mostra o lado para dizer: sou eu, porque eu estou aqui para falar com vocês hoje. E Jesus vira para aqueles homens desanimados e diz para eles assim: olha, ainda não acabou, vocês só encontraram lençóis, mas eu vim aqui dizer para vocês, assim como o Pai me enviou, eu vim aqui hoje para enviar vocês, porque quando um ciclo se fecha, algo novo vai começar. Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, não acabou, levantem, eu envio vocês essa noite. A mensagem é o quê? É a mesma. Sim ou não? A mensagem é a mesma. Jesus disse para Maria, que está desesperada: não acabou, eu te envio. Jesus dizendo para Pedro e João e os discípulos: ainda não acabou, eu os envio. Quem está comigo aqui essa noite? Agora fecha comigo essa mensagem. Vamos fechar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sabe qual a mensagem que Jesus está dizendo para aqueles homens? Quando Jesus fala para Maria: não acabou, vai lá falar para os meus irmãos. Quando Jesus fala para os discípulos: eu envio a vós. Sabe o que Jesus está ensinando para aqueles homens?
para aquela mulher, Jesus está ensinando para eles o seguinte: olha aqui, irmãos. Jesus está dizendo para eles, olha o que eu vou dizer para você, olha aqui. Jesus está dizendo para eles: vocês leram os sinais de forma errada. Jesus está dizendo para Maria, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês leram os sinais de forma errada. Jesus está dizendo para eles: quando vocês chegaram, tinha expectativa de ver o corpo, mas só tinha o quê? Vocês leram de forma... Por quê? Jesus está dizendo para eles: quando vocês viram os lençóis, vocês entenderam que acabou. Quando vocês viram os lençóis no chão, vocês entenderam que acabou. Mas Jesus está ensinando uma coisa para eles: vocês entenderam que acabou quando viram os lençóis no chão. Mas Jesus está lá para ensinar uma coisa para eles, e para eles: olha, os lençóis no chão não quer dizer que acabou. Os lençóis que vocês viram no chão não quer dizer que é o ponto final. Os lençóis no chão é sinal, ou são sinais, de que algo novo já começou. Eu fiquei empolgado demais com essa palavra que Jesus me deu essa tarde. Porque os discípulos estão lendo os sinais errados, eles olham o sinal, os lençóis, acabou tudo. Não, não acabou. Jesus está dizendo, começou uma coisa nova. Porque se os lençóis estão no chão, é porque ele já havia ressuscitado. Ele já tinha começado uma coisa nova. Eu vou dizer uma coisa para você: você entrou em alguns lugares este ano em busca de encontrar um corpo, em busca de encontrar algo, criou uma expectativa, chegou lá, só achou lençol, só tinha lençol, e você está dizendo assim: acabou, já era, acabou a minha vida, não tem jeito mais, não vai acontecer mais nada. Jesus me manda dizer para você essa noite: lençóis não são sinais de que acabou, lençol é sinal que eu comecei uma coisa nova na tua vida. Aleluia! Jesus está dizendo isso. Deus está respondendo alguém aqui esta noite. Uau! Não tenha medo, porque um ciclo se fechou na tua vida. Deus continua sendo Deus na tua vida. Não desespere porque você ficou decepcionado com alguma coisa, com promessa ou com alguma situação. Deus ainda é Deus da tua vida para te dizer: eu ainda vou te usar, eu ainda vou te enviar, eu ainda estou contigo, eu vou começar uma coisa nova. Te prepara! Sabe como é que termina aquele momento? Essa mensagem foi pregar domingo, né, varão? Congresso. Sabe como é que termina aquele momento? Para eles entenderem que uma coisa nova estava começando, para os discípulos entenderem que não tinha acabado, não tinha o quê? Me ajuda a pregar, não tinha o quê? Para os discípulos entender tudo isso. Sabe o que Jesus falou para eles? Versículo 22. Encontrou? Diz amém? E havendo dito isto, uau! Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Qual é a mensagem? Quando Jesus diz: receba o Espírito Santo, não é que eles começaram a falar em línguas. Eles vão falar em línguas lá em Atos capítulo 2. Mas quando Jesus diz: recebam o Espírito Santo, o que Jesus está dizendo? Qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte: Jesus está dizendo para eles: olha, até aqui eu andei com vocês, vocês acostumaram comigo,
Acharam que eu ia estar do lado de vocês até o fim da vida, presencialmente, me vendo, me tocando. Até aqui eu andei com vocês. Vocês me viram morto sexta-feira, foram procurar meu corpo, não encontraram, só encontraram os lençóis. Jesus dizendo para eles: eu vou voltar para o Pai, e vocês me verão subindo, voltando para o Pai. Mas não é o fim, não acabou, porque até aqui eu andei com vocês, mas de hoje em diante, um ciclo novo começa. O Espírito Santo estará com vocês. Jesus dizendo: o Espírito Santo daqui para frente, Ele estará com vocês todos os dias. Jesus dizendo para eles: vai começar algo novo. A igreja entende, quando fecha um ciclo, vai começar uma coisa, me ajuda, uma coisa nova. E Jesus está dizendo isso para eles. Será que alguma coisa parou na tua vida esse ano? Talvez alguém parou em relação à sua vida esse ano. Talvez uma situação na tua vida parou. Ministério, alguma família, finanças, trabalho, eu não sei o que é. Talvez alguma coisa na tua vida que você pensou que ia andar muito, parou. Você só está enxergando lençóis. Mas Jesus está chamando a tua atenção, Ele está querendo que você entenda uma coisa nessa noite. Ele está querendo que você entenda o seguinte: olha, se alguma coisa parou, se alguém parou, se alguma coisa estancou, se você está só enxergando lençol, Jesus está querendo dizer para você essa noite: não para, porque tua vida continua. Continua caminhando, porque não acabou, o ano não acabou, tua vida não acabou, e o Espírito Santo é quem vai te capacitar para este novo ciclo na tua vida. Jesus me manda dizer para você essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, quem está contigo e sempre esteve, desde o dia que você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Ele te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até o final deste ano, Ele vai te sustentar em 2023, Ele vai sustentar o teu ministério, Ele vai cumprir promessas na tua vida, Ele vai te sustentar por onde você for, Ele vai te sustentar diante da situação que você estiver vivendo, mas você precisa crer sempre numa coisa: não fique conformado e não entre para o grupo dos desesperados quando um ciclo fechar, mas lembre sempre, se um ciclo fechou, é porque uma porta nova vai abrir, um ciclo novo vai abrir, uma situação nova vai abrir, um milagre novo vai abrir, e o Espírito Santo de Deus que me conduz até aqui, Ele vai continuar me conduzindo, porque a minha vida não acabou. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você que precisa, que está nessa fase, que está ou desesperado, ou conformado, mas está nessa fase. Quero orar com você essa noite. Você só enxerga lençol, mas entenda, você está vendo de forma errada, você está entendendo o sinal errado. Tem hora que Jesus deixa a gente ver só lençol, e sabe por quê? Porque Ele quer que você tire os olhos de dentro do sepulcro e olhe para fora do sepulcro. Quem pegou? Às vezes a gente está tão focado só naquilo ali, só naquele lugar, naquela situação, naquela pessoa, naquela empresa, naquela promessa. Está tão ali, querendo expectativa, querendo. Aí Jesus faz o quê? Deixa você ver só lençol. Porque lá dentro eles viram só lençóis. Mas quando Maria tira os olhos de dentro do sepulcro e olha para o jardim, Jesus fala com ela. Sim ou não? Muda. Se você está enxergando só lençóis, vira os olhos. Vira os olhos. Tem uma coisa nova para acontecer na tua vida, e vai ser nos próximos dias.
Quantos estão abertos para viver uma coisa nova? Quantos? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Ô Léo, vem cantar, Léo. Eu quero viver algo novo. Coloca a mão no teu coração. Eu sinto Deus neste lugar essa noite. Eu sinto Deus neste lugar. Quantos sentem Deus aqui hoje? Poucos. Quantos sentem o Espírito Santo aqui essa noite? Coloca a mão no teu coração. Ele está aí dentro de você. Ou não sabeis vós que sois templos de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Fecha teus olhos. E eu queria que você hoje orasse ao Senhor e dissesse para Ele: Espírito Santo, eu vou viver algo novo. Eu queria que você orasse e dissesse: Espírito Santo, eu aceito esse novo ciclo para a minha vida. Eu queria que você orasse e dissesse: Espírito Santo, a vida não acabou, o meu ano ainda não acabou. Quem foi que disse que você tem que esperar virar um ano para melhorar de vida? Quem foi que disse que tem que esperar 2023 para acontecer alguma coisa nova na tua vida? Não, meu irmão, pode acontecer hoje. Tem que estar aí para dizer um glória a Deus comigo. Fecha teus olhos, coloca a mão no meu coração. Não tem que esperar 2023 para tomar uma decisão. Toma a decisão hoje. Ainda que você vai viver o fruto dela em 2023, mas já decida de uma vez. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por esta igreja. Eu oro hoje, Espírito Santo, por pessoas que estão enxergando apenas lençóis. Eu oro hoje, Espírito Santo, por pessoas que entraram aqui angustiadas, desesperadas, muitas conformadas. Já era para ter tomado uma decisão, mas a conformidade não deixa, vai empurrando. Estou empurrando com a barriga, estou empurrando. Mas hoje o Senhor está mostrando a gente uma coisa nova. O novo vai acontecer fora do sepulcro, fora da caixinha. É algo novo para acontecer no nome de Jesus. Fecha teus olhos. E eu queria que você orasse e dissesse: Espírito Santo, eu quero viver esse novo ciclo da minha vida. Comece a orar e dizer: Jesus, obrigado porque eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai me sustentar nesse novo ciclo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai me fazer viver uma coisa nova. Começa a orar, igreja, vai orando e vai dizendo: Senhor, chega de ver lençóis. Chega de ver lençóis. Eu quero agora viver uma história nova. Eu quero ver o Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor ministrando na minha vida. Eu quero viver essa coisa nova que o Senhor tem para mim. Esse ciclo novo que o Senhor tem para minha vida.